Você acabou de morrer, não literalmente, mas na sua mente, por 5 segundos você não existiu. E nesse vazio, algo estranho aconteceu. O mundo continuou, sem você. E estava tudo bem. Bem-vindo ao episódio mais desconfortável desta série. Porque hoje não vamos falar sobre melhorar sua vida. Vamos falar sobre destruir quem você pensa que é. Os estoicos tinham uma prática que eles faziam todos os dias. Uma simulação mental tão radical que a maioria das pessoas modernas consideraria mórbida, doentia, até perigosa. Eles praticavam a própria morte. E isso não era pessimismo. Era o hack mental mais poderoso que existe. Porque quando você morre simbolicamente todos os dias, você para de viver com medo. E quando você para de viver com medo, você finalmente começa a viver. Nos próximos 40 minutos, eu vou te ensinar a morrer. E te prometer uma coisa. Do outro lado dessa morte, existe uma versão de você que é incapaz de ser manipulada, controlada ou quebrada. Bem-vindo de volta ao laboratório. Este é o protocolo mais profundo. Antes de começar, preciso te dar um aviso. Este episódio não é para todo mundo. Se você está buscando conforto, motivação barata ou frases bonitas para postar no Instagram, esse não é o vídeo certo. Pode parar por aqui, sem julgamento. Mas se você está pronto para enfrentar a única verdade que ninguém quer encarar, continua comigo. Nos últimos 2 episódios, instalamos o firewall. Depois, identificamos as jaulas invisíveis. Agora vamos ao núcleo do sistema. Vamos destruir o programa mestre que roda debaixo de todos os outros, o ego. E não, eu não estou falando de arrogância. Não estou falando de se achar melhor que os outros. Estou falando de algo muito mais profundo e perigoso. Estou falando da ilusão de que existe um eu permanente, sólido, que precisa ser protegido a todo custo. Semana 4 do meu protocolo. 3 da manhã. Não conseguia dormir. Estava deitado no escuro quando tive um pensamento que me congelou. Em 100 anos eu não vou existir. Ninguém vai lembrar do meu nome. As coisas que me preocupam hoje não vão significar absolutamente nada. Primeira reação? Pânico existencial. Aquela sensação de vazio no estômago. Aquele medo primitivo de desaparecer. Segunda reação? Uns 20 minutos depois? Alívio profundo. Porque se nada disso importa no longo prazo, então eu sou livre para escolher o que importa no curto prazo. Eu sou livre para definir significado, ao invés de buscar significado. Foi a primeira vez que realmente entendi o que Marco Aurélio quis dizer quando escreveu. Você poderia partir agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Não era sobre viver com medo da morte. Era sobre usar a morte como clarificador, como filtro, como ferramenta de corte que remove tudo que não é essencial. Vamos fazer uma engenharia reversa do que é o ego. Ego não é autoestima, não é confiança. Ego é a história que você conta sobre quem você é. É a narrativa, o personagem, a identidade que você construiu a partir de memórias, experiências, sucessos, fracassos, aprovações, rejeições. É o eu que você defende em discussões. O eu que se ofende quando criticado. O eu que se sente superior quando elogiado. O eu que tem medo de ser exposto, rejeitado, esquecido. E aqui está a verdade brutal que vai doer. Esse eu não existe. Não existe como algo fixo, permanente, sólido. É uma ilusão útil que seu cérebro criou para navegar o mundo social. É um software, não hardware. Os budistas perceberam isso há 2.500 anos e chamaram de Anatman, não eu. Os estoicos chegaram na mesma conclusão por outro caminho. Sêneca escreveu: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Mas por que sofremos na imaginação? Porque há um eu imaginário que precisa ser protegido, validado, perpetuado. Esse eu tem medo de morrer. Então passa a vida inteira tentando provar que existe, buscando atenção, acumulando conquistas, construindo legados, tentando ser lembrado. Mas é uma batalha perdida desde o início. Você vai morrer. Todos que você ama vão morrer. Em 200 anos, ninguém vivo hoje estará vivo.
Em 1000 anos, civilizações inteiras terão desaparecido. Em 1 milhão de anos, a humanidade pode nem existir mais, e o universo não vai nem piscar. Isso não é niilismo, é realismo. E os estoicos não tinham medo dessa verdade. Eles a usavam. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo na época, escrevia para si mesmo: em pouco tempo você não será nada, nem estará em lugar nenhum. Nem nada do que você vê agora existirá, nem qualquer pessoa que está viva agora. Por que ele escrevia isso? Para se deprimir? Não, para se libertar. Porque quando você realmente aceita que vai morrer, que tudo é temporário, que no grande esquema das coisas nada do que você faz tem importância cósmica permanente, você para de viver com medo. Você para de adiar a vida esperando o momento certo. Você para de se importar com besteiras que não importam. Você para de proteger um ego que nunca existiu de verdade. E nesse espaço, nasce liberdade real. Mas aqui está o problema. O ego é um programa defensivo. Ele não vai morrer sem lutar. Quando você começa a questionar sua identidade, o ego reage. Ele cria ansiedade. Ele te faz sentir que está perdendo algo precioso. Ele inventa crises. Ele te puxa de volta para narrativas antigas. É como tentar desinstalar um vírus que tomou controle do sistema operacional. O vírus vai usar todos os recursos disponíveis para se manter instalado. Então deixa eu te contar o que vai acontecer quando você começar a praticar a morte do ego. Primeiro, você vai sentir desorientação. Se eu não sou minhas conquistas, meus títulos, minha história, então quem eu sou? Vai parecer que você está perdendo sua identidade. Você está. E isso é exatamente o ponto. Segundo, você vai sentir medo. Medo de insignificância. Medo de que se você parar de tentar provar seu valor, você vai descobrir que não tem valor nenhum. Mas esse é o ego falando. É o software em pânico. Terceiro, você vai enfrentar resistência social. Porque uma pessoa sem ego é imprevisível. Ela não joga os jogos sociais normais, não busca status, não compete por validação, e isso ameaça quem ainda está preso nesses jogos. Quarto, você vai passar por algo que os místicos chamam de noite escura da alma, um período onde tudo parece sem sentido, onde você questiona por que fazer qualquer coisa se nada importa permanentemente. E quinto, do outro lado dessa noite escura, você vai emergir diferente, mais leve, mais livre, mais vivo do que nunca esteve. Os estoicos tinham práticas específicas para isso. Não era filosofia abstrata. Era treino mental diário. Prática 1. Praemeditatio malorum. Visualização negativa. Todo dia, de manhã, Marco Aurélio visualizava tudo que poderia dar errado. Perda de poder, traição de aliados, doença, morte de pessoas amadas, sua própria morte. Mas ele não fazia isso para se preparar para evitar essas coisas. Fazia para aceitar que elas eram possíveis, prováveis, inevitáveis. E que ele sobreviveria de qualquer forma. Porque sobreviver não significa o corpo continuar vivo. Significa a consciência permanecer clara, a mente permanecer livre, independente das circunstâncias. Quando você visualiza perder tudo, sua saúde, sua riqueza, seu status, seus relacionamentos, sua vida, e se vê mantendo equanimidade mesmo assim, você remove o poder dessas coisas sobre você. Elas deixam de ser necessidades, viram preferências. E quando algo é preferência, não dependência, você é livre. Deixa eu te contar uma história real. Epicteto, aquele escravo filósofo que mencionei nos outros episódios, teve a perna quebrada pelo seu dono. Alguns relatos dizem que foi tortura deliberada. Outros dizem que foi acidente. Não importa. O que importa é o que ele fez depois. Ele não ficou amargurado, não buscou vingança, não se tornou vítima de sua história. Ele disse algo que parece insano à primeira vista. A doença é um impedimento para o corpo, mas não para a vontade, a menos que ela mesma queira. A claudicação é um impedimento para a perna, mas não para a vontade. Ele tinha a perna quebrada, literalmente, e ainda assim se considerava livre. Como? Porque ele tinha matado o ego, o eu que precisava ter um corpo perfeito,
o eu que precisava de justiça, o eu que precisava que o mundo fosse de certa forma para ele estar ok. Ele havia desidentificado do corpo, da história, das circunstâncias. O que sobrou foi consciência pura. E consciência não pode ser quebrada, aprisionada ou controlada. Isso não é resignação. É o oposto. É poder absoluto. Prática 2. Contemplação da impermanência. Os estoicos faziam isso com tudo. Não só com a morte, mas com tudo na vida. Olhe para algo que você valoriza. Sua casa, seu carro, seu relacionamento, seu trabalho, seu corpo. Agora pense, isso não vai durar. Tudo é temporário. Tudo está decaindo neste exato momento. Tudo vai eventualmente deixar de existir. Marco Aurélio olhava para pessoas em festas luxuosas e pensava: isso é um cadáver sendo carregado. Não porque era mórbido, mas porque era verdade. Aquelas pessoas, incluindo ele, estavam morrendo a cada segundo. Quando você vê tudo como temporário, duas coisas acontecem. Primeiro, você para de se apegar. Apego é sofrimento porque você está tentando segurar a água com as mãos. Impossível. Segundo, você aprecia mais intensamente, porque sabe que é temporário. Cada momento com alguém que ama se torna mais vívido quando você lembra que pode ser o último. Os budistas chamam isso de anitya, impermanência. Os estoicos praticavam sem dar nome. O resultado é o mesmo: liberdade do apego e intensificação da presença. Mas agora vem a prática mais radical, a que poucos têm coragem de fazer. Prática 3. Morte simbólica diária. Todo dia, antes de dormir, você vai morrer simbolicamente. Deita, fecha os olhos e imagina que não vai acordar. Este foi seu último dia. Estas foram suas últimas palavras. Estas foram suas últimas ações. E então pergunta: como foi esse último dia? Valeu a pena? Você viveu como queria viver? Ou viveu no automático, reagindo, adiando, fingindo que tinha tempo infinito? Se a resposta for desconfortável, bom, isso é informação. Use-a amanhã. Mas tem uma segunda parte dessa prática que é ainda mais profunda. Depois de visualizar sua morte, visualize o mundo continuando sem você. As pessoas seguindo suas vidas, o universo indiferente, tudo continuando exatamente como antes, só que você não está mais aqui. E observe o que acontece dentro de você. Medo, alívio, paz, pânico, vazio, liberdade. Não julgue, só observe, porque essas reações te mostram onde seu ego ainda está preso, onde você ainda acredita que você é essencial, permanente ou especial de alguma forma cósmica. Quando eu fiz isso pela primeira vez, chorei. Não sei por quê. Não foi tristeza exatamente. Foi algo mais profundo, como se eu estivesse lamentando uma ilusão que tinha carregado a vida inteira. A ilusão de que eu importava, de que minha existência tinha significado objetivo, de que o universo se importava se eu existia ou não. E então, no meio desse lamento, algo mudou. Percebi que a ausência de significado objetivo não significava ausência de significado subjetivo. Significava liberdade para criar significado. Se o universo não se importa, então eu sou livre para decidir o que importa. Se não há script cósmico, então eu posso escrever meu próprio script. A morte do ego não é niilismo, é o oposto. É a percepção de que você é livre para definir seus próprios valores, ao invés de buscar validação de valores externos. Os existencialistas do século XX chegaram na mesma conclusão. Sartre disse: a existência precede a essência. Você existe primeiro, e então decide o que significa ser você. Mas os estoicos já sabiam disso há 2000 anos. Eles só usavam linguagem diferente. Epicteto disse: não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Traduzindo, não há significado intrínseco nos eventos. Você é quem atribui significado. Marco Aurélio escreveu: tudo que você ouve é uma opinião, não um fato. Tudo que você vê é uma perspectiva, não a verdade. Traduzindo, a realidade é interpretação, e você controla sua interpretação. Sêneca escreveu:
Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. Traduzindo, a dificuldade é percepção. E percepção é escolha. Todos eles estavam dizendo a mesma coisa. Você não é um objeto sendo moldado pela realidade. Você é consciência moldando a interpretação da realidade. E quando você mata o ego, aquele eu que acredita ser sólido, permanente, especial, o que sobra é essa consciência pura. E consciência pura é inquebrável. Ok, vamos ao protocolo de morte do ego. 30 dias de práticas progressivas. Dias 1 a 5. Visualização da morte. Toda noite antes de dormir, 5 minutos. Olhos fechados. Visualize que não vai acordar. Como foi seu último dia? Se pudesse viver de novo, mudaria algo? Não mude ainda. Só observe. Dias 6 a 10. Desidentificação corporal. Olhe para o espelho. Observe seu rosto. Agora pense. Este não sou eu. Isto é um veículo temporário que minha consciência está usando. Daqui a 100 anos, este rosto será pó. E o que eu realmente sou continuará sendo o que sempre foi. Consciência observando. Faça isso até sentir a diferença entre você e seu corpo. Você não é seu corpo. Você habita seu corpo. Dias 11 a 15. Desidentificação mental. Sente-se em silêncio. Observe seus pensamentos. Não tente controlá-los. Só observe como eles aparecem e desaparecem. E então perceba, se você está observando seus pensamentos, você não pode ser seus pensamentos. O observador não é o observado. Você não é sua mente. Você é a consciência que observa a mente. Dias 16 a 20. Desidentificação emocional. Quando uma emoção forte surgir, raiva, medo, tristeza, alegria, não a reprima. Não a expresse. Observe-a. Estou experimentando raiva. Não estou com raiva. A diferença é tudo. Você não é suas emoções. Você é o espaço onde as emoções acontecem. Dias 21 a 25. Desidentificação social. Observe seus papéis sociais. Filho, pai, profissional, amigo, parceiro. Agora perceba, esses são papéis que você desempenha. Não são você. São roupas temporárias. Você pode ser filho sem ser definido por ser filho. Você pode trabalhar sem ser definido por seu trabalho. Quando você remove todos os papéis, o que sobra? Dias 26 a 30. Integração. Vivendo como consciência. Agora você começa a viver a partir da consciência pura, não do ego. Quando alguém te criticar, observe a reação do ego. Mas não se identifique, só observe. Quando alguém te elogiar, observe o ego se inflar. Mas não se identifique, só observe. Quando algo der errado, observe o ego criar drama. Mas não se identifique, só observe. Você é o observador. Sempre foi. Só tinha esquecido. E aqui está o que é realmente louco. Quando você mata o ego, você não se torna menos humano. Você se torna mais humano. Porque o ego é defesa. É armadura, é filtro, é parede entre você e a experiência direta da vida. Quando você remove o ego, você sente mais intensamente, ama mais profundamente, vive mais vividamente, mas sem apego, sem medo, sem necessidade. Marco Aurélio amava sua esposa, amava seus filhos, mas ele também escrevia: tudo que você ama, você vai perder. Então ame sabendo disso. Ame completamente, mas sem dependência. Isso não é frieza, é amor maduro, é amar a pessoa, não sua necessidade da pessoa. É amar o momento, não sua necessidade de que o momento dure para sempre. Os budistas chamam isso de amor incondicional. Os estoicos chamavam de amor de acordo com a natureza. É amar as coisas como elas são, não como você precisa que elas sejam. Sêneca teve que enfrentar sua própria morte, literalmente. Nero, o imperador, ordenou que ele cometesse suicídio. Sêneca tinha escrito sobre morte a vida inteira. Havia praticado morte simbólica diariamente. Havia ensinado seus alunos que um filósofo deve estar sempre pronto para partir. E quando chegou a hora real, ele estava. Os relatos dizem que ele se despediu calmamente dos amigos.
consolou sua esposa, abriu suas próprias veias e morreu filosofando, discutindo ideias com quem estava presente. Não houve pânico, não houve arrependimento, não houve resistência, porque ele havia matado o ego anos antes. O que morreu naquele dia foi só o corpo. O ele real, a consciência, não tinha medo porque sabia que era indestrutível. Você pode achar isso mórbido. Eu acho inspirador, porque a maioria das pessoas passa a vida inteira com medo da morte. E por causa desse medo, nunca vive de verdade. Fica presa em trabalhos que odeia porque tem medo de perder segurança. Fica em relacionamentos tóxicos porque tem medo de ficar sozinha. Não arrisca porque tem medo de falhar. Não cria porque tem medo de crítica. Não ama porque tem medo de perder. Medo, medo, medo. E o medo original, embaixo de todos os outros? Medo da morte. Medo de deixar de existir. Mas quando você mata o ego simbolicamente, quando você aceita totalmente que vai morrer, que está morrendo agora, que já morreu em um sentido profundo, o medo perde poder. E sem medo, você é imparável. Aqui está o paradoxo final. Você precisa morrer para começar a viver. Você precisa matar quem você pensa que é para descobrir quem você realmente é. Você precisa aceitar que não tem importância cósmica para descobrir que pode criar importância pessoal. Você precisa soltar tudo para finalmente ter tudo. Os místicos de todas as tradições sabem disso. Jesus disse: morra para si mesmo e renasça. Budistas falam sobre pequena morte antes da iluminação. Sufis praticam morrer antes de morrer. Estoicos praticavam morte diária. Todos apontando para a mesma verdade. O ego é a prisão e sua morte é a libertação. Próximo episódio: minimalismo cognitivo, a arte de pensar menos e viver mais. Vamos explorar como os estoicos usavam o silêncio mental como arma, como esvaziar a mente sem virar vegetal, como pensar menos e viver mais intensamente. Depois, o código samurai aplicado ao século XXI. Integrando Bushido com estoicismo. O que acontece quando você combina a aceitação da morte dos samurais com a racionalidade dos estoicos? O protocolo definitivo para viver sem medo. E então, o episódio que vai mudar tudo. Construindo seu sistema operacional. Integrando tudo. Onde pegamos estoicismo, budismo, existencialismo e criamos seu protocolo pessoal de vida. Customizado, testado, inquebrável. Olha, eu sei que este episódio foi pesado, provavelmente o mais pesado até agora. E eu sei que uma parte de você está resistindo. O ego está em alerta máximo agora. Ele está criando justificativas, racionalizações, razões pelas quais isso não se aplica a você. Eu não preciso matar meu ego. Eu só preciso fortalecê-lo. Isso é muito radical, muito extremo. Eu tenho responsabilidades, não posso viver como um filósofo estoico. Essas vozes? É o programa defensivo rodando. É o vírus tentando se manter instalado. E você tem uma escolha. Você pode ouvir essas vozes. Pode voltar ao sono confortável. Pode continuar vivendo com medo de viver, com medo de morrer, com medo de ser quem realmente é. Ou pode fazer o protocolo. Pode enfrentar o vazio. Pode matar o ego e descobrir o que existe do outro lado. Os estoicos acreditavam que a filosofia não era teoria, era prática. Não era para ser estudada, era para ser vivida. E viver a morte do ego não te torna depressivo, nihilista ou desconectado. Te torna livre, realmente livre. Livre do medo da opinião alheia, livre do medo do fracasso, livre do medo da perda, livre do medo da morte. E quando você é livre de todos esses medos, sabe o que sobra? Vida, pura, intensa, vivida deliberadamente. Morra antes de morrer. E descubra que você nunca poderia ter morrido de verdade. Estoico na veia, onde a filosofia vira sistema operacional. Deixe seu like. Isso ajuda muito o canal. Comente o que você aprendeu com essa história. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias de vida, superação e reflexões poderosas. Compartilhe o vídeo com alguém que precisa ouvir essa lição hoje.